Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Vamos ler juntos o 11. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Meus irmãos, tenho falado em algumas ocasiões que esta carta de Pedro é uma carta escrita sob a inspiração do Espírito Santo para encorajar e consolar. E eu creio que são duas necessidades dos nossos dias: encorajamento e consolo e conforto. Consegue identificar a relação que Pedro tinha com essas igrejas, porque na verdade o apóstolo Paulo e os seus cooperadores, colaboradores plantaram essas igrejas, muitas dessas igrejas daquela região. Paulo estava na terceira viagem missionária. Porém, Pedro tinha uma vocação da parte do Senhor. O Senhor havia dito a ele: quando te converteres, fortalece a teus irmãos. E ele fez isso no exercício do seu ministério e faz através dessas duas epístolas escritas, volto a dizer, sob a inspiração do Espírito Santo. E nesta manhã, precisamos ser bem objetivos, e eu queria falar então sobre alguns imperativos para a vida cristã. E vou citá-los rapidamente, todos eles são extraídos dos versículos que acabamos de ler. A primeira verdade que se destaca aqui é a humildade cristã perante Deus. Isso é um imperativo de Deus. Todos nós sabemos o quanto o nosso coração é enganoso, o quanto o nosso coração é corrupto, o quanto somos vaidosos e como é difícil nos humilharmos, o nosso quebrantamento. Lembro-me dos tempos de seminário, quando o pastor Francisco Leonardo usava uma metodologia bem interessante para nos ensinar coisas básicas. Quando havia algum conflito, alguém estava meio enfurecido, ou ensimesmado, ou cheio de direitos, geralmente ele chamava lá no gabinete dele, e tinha um quadrinho pequenininho que ficava no canto de baixo da parede, estrategicamente. Quando a porta ficava aberta, a gente não via, e naquela época não se usava muito ar-condicionado como hoje, né? Então, geralmente a porta dele estava aberta. E quando ele ia conversar, particularmente com alguém, fechava a porta, e quando a pessoa estava assim meio que enfurecida, ele então mandava a pessoa ler o que estava ali naquele quadrinho. Era em inglês e dizia assim: não eu, mas Cristo. E o Cristo, o ser, era um homem que estava curvado de joelhos. Não eu, mas Cristo. Esse é um imperativo da vida cristã. Essa é uma regra bíblica, queridos. A humilhação segue-se à exaltação. Ele começa a falar aqui dos jovens, porque geralmente os jovens, eles isso quem já foi jovem sabe disso, né? Acha que sabe muito e sabe tudo, né? Às vezes um pai, uma mãe querem aconselhar o filho, e o filho diz assim: mas meu pai e minha mãe, você tem outra cabeça, né? Você é de outra época, né? Não é sem razão que Paulo escreveu a Tito dizendo que os jovens sejam em tudo criteriosos. E ele fala aqui aos jovens, mas não somente aos jovens, mas ele fala a todos. Mas, na verdade, o imperativo que ele destaca aqui é que um servo de Deus, uma serva de Deus,
deve humilhar-se sob a poderosa mão de Deus. Está falando num contexto de sofrimento. Quando a gente padece algum tipo de sofrimento, geralmente o nosso coração faz algumas perguntas, né? Mas por quê? Por que está acontecendo isso comigo? Outra vez, não é? Por que é tão duro? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus não está vendo? Na verdade, o salmista fez algumas perguntas assim. Esqueceu-se Deus da sua misericórdia? Caducaram suas promessas? Por que ando eu lamentando todo dia? Ou então ele disse, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. O coração faz esse tipo de questionamento. E o imperativo de Deus para nós, no meio da dureza, da luta, da provação, da adversidade, é esta: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Essa expressão, a poderosa mão de Deus, é mais comum no Velho Testamento do que no Novo Testamento. Os judeus entendiam muito bem, porque essa expressão é repetida várias vezes. Por exemplo, Êxodo capítulo 13, verso 9. Com mão forte o Senhor te tirou do Egito, disse Moisés. Mão forte, mão poderosa. Deuteronômio 3:24. Ó Senhor Deus, para mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. Deuteronômio 9:26. Deus tirou do Egito a seu povo com mão poderosa. Essa ideia da mão poderosa de Deus é que a mão dele está dirigindo o destino. É que as coisas estão sob controle. Quando a gente está padecendo a necessidade, ou passando por provação, ou por um sofrimento, às vezes, prolongado, ou nos concentramos no sofrimento, ou nos concentramos em nós mesmos, e aí praticamos a autocomiseração. No entanto, o imperativo bíblico é que nos concentremos em Deus, que nos humilhemos e dependamos inteiramente dele, crendo que ele está no controle de todas as coisas. Há um Senhor conduzindo a história. E eu volto a lembrar aqui o pastor Leandro, nas lições sobre o Apocalipse, aquela lição de Apocalipse 4, todas são maravilhosas, mas aquela foi a que mais impactou meu coração. Aquela visão do trono de Deus. E ele sintetizou a exposição daquele capítulo dizendo: ver o céu muda a forma como enxergamos a terra. Queridos, que Deus nos dê a graça de que o nosso coração não se rebele, que o nosso coração não se insurja, mas que nos humilhemos debaixo da poderosa mão de Deus. Essa é a primeira verdade que eu queria destacar. Em segundo lugar, não só a humildade cristã perante Deus, mas a serenidade cristã baseada em Deus. Esse texto é muito conhecido. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Olha que palavra maravilhosa. Né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. O pastor Russell Shedd faz uma afirmação sobre esse versículo que eu achei maravilhosa. Ele diz: transfira toda a sua ansiedade para os largos ombros de Deus. Olha que coisa linda. Né? Por que vou carregar um fardo que nem consigo levar? Mas devo transferi-lo para o Senhor. Lançar sobre o Senhor. Tem um versículo que eu gosto muito, lá no Salmo 55, verso 22. Na versão NVI diz assim: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Olha que palavra maravilhosa. Né? Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Palavras do nosso Senhor Jesus, queridos, que valem para os nossos dias, são palavras eternas. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Como não andar ansioso, se está tão duro, está tão difícil? Lançando sobre ele a vossa ansiedade.
Quando Paulo escreveu aos Filipenses, nessa mesma linha do ensinamento do Senhor Jesus, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas perante o Senhor as vossas petições, com orações, ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Terceiro lugar, primeiro, a humildade perante Deus, a serenidade cristã baseada em Deus. Em terceiro lugar, ele fala sobre a vigilância e o esforço cristãos. O que ele diz aqui, queridos, é que especialmente em tempo de sofrimento, quando o nosso coração tende a ficar amargurado e o inimigo, que é astuto, se aproveita. Você sabe que o inimigo é mentiroso, pai da mentira, jamais firmou na verdade, e ele ama, até o amor dele é maligno, mas ele ama colocar dúvidas, colocar incertezas, colocar em dúvida o caráter de Deus. Foi desde o começo, tentando os nossos primeiros pais, falando de uma intenção que não era do coração de Deus, torcendo as palavras do Senhor. Ele é mentiroso, e a tendência no meio do sofrimento é que o nosso coração se rebele, e a palavra de Deus, esse imperativo para nós, não apenas de nos humilharmos sob a poderosa mão de Deus, crendo que Ele está no controle. Quando eu leio esse texto, eu me lembro que Paulo e Silas, lá em Filipos, estavam ali pela vontade de Deus, para cumprir a vocação, o chamado de Deus, para pregar ali na Macedônia. Eles foram injustamente presos, surrados em praça pública. No entanto, Lucas registra que por volta de meia-noite, Paulo e Silas louvavam ao Senhor. É isso que significa. Eles estavam feridos, e é tanto verdade que eles estavam feridos, machucados, que quando o carcereiro convertido os levou para casa, a primeira coisa que fez foi cuidar dos ferimentos deles. Estavam feridos, mas humilhados sob a poderosa mão de Deus. A convicção era a seguinte: Deus nos trouxe para esse lugar. Se a tribulação aqui é dura, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Então, humildade, serenidade, mas essa terceira verdade é muito importante, a vigilância e o esforço cristãos. Ou seja, temos de ser sóbrios e estar alertas. O fato de lançarmos nossa ansiedade sobre Deus, sobre, como disse Rousseau Shedd, os largos ombros de Deus, não nos autoriza a nos sentar e não fazer nada, a não vigiar, a não nos esforçarmos. Estão lembrados de Neemias, naquela dura obra de reconstrução dos muros de Jerusalém. Os inimigos desdenhavam, o povo ficou, em algumas ocasiões, com um coração desanimado, e Neemias ali, firme, dizendo que eles fariam a obra, o Senhor lhes daria vitória. E há uma referência bíblica muito interessante, a instrução de Neemias: a colher de pedreiro numa mão e a espada na outra mão. Vigilância, alerta, confiança e o esforço devem andar juntos. Em quarto lugar, a resistência cristã, a humildade perante Deus, a serenidade baseada em Deus, a vigilância e o esforço cristãos, mas também a resistência. A Bíblia diz, queridos, em vários lugares mostra essa evidência: o diabo sempre está buscando a quem arruinar. O Senhor Jesus disse que ele vem só para roubar, matar e destruir. Novamente, Pedro está lembrando aqui que o diabo tinha adquirido uma vitória sobre ele quando ele negou ao Senhor. Quando Jesus estava ali no Getsêmani, chamou seus discípulos dizendo: vigiai e orai para que não entreis em tentação. E eles foram dormir. E depois
Pedro negou vergonhosamente a seu Senhor. Você é um deles, e ele negou. O seu modo de falar o denuncia, e ele praguejou. E ele veementemente, por 3 vezes, negou a seu Senhor. Não vigiou e não resistiu. O diabo sempre está buscando a quem arruinar. A fé precisa ser sólida contra os ataques do diabo, queridos. Paulo usa uma figura em Efésios 6, o escudo da fé. A fé precisa estar focada no Senhor, no caráter dele, na providência dele, no controle dele da história, de que ele é o Senhor, ele é absoluto, ele é o Todo-Poderoso. Agora, a gente aprende uma coisa bem interessante aqui. O diabo, como qualquer covarde, ele retira-se quando é corajosamente resistido. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Que, na verdade, ele é maligno, ele é astuto, ele tem poder. A Bíblia diz que ele tem poder até mesmo para se transformar em um anjo de luz. E diz mais, que se fosse possível, ele enganaria os eleitos de Deus. No entanto, ele é um inimigo derrotado. O Senhor já triunfou sobre ele na cruz. Como temos aprendido no estudo de Apocalipse, ele já foi expulso do céu. Mas ele é aquele inimigo que quer ainda fazer um estrago, porque o que ele quer mesmo é trazer vergonha para o nome do Senhor Jesus. No entanto, a Bíblia diz que em nossa resistência, e como é que nós vamos resistir, queridos? Fazendo uso dos meios de graça, não baixando a guarda. Aí eu estava lendo essa semana um autor, e ele disse uma coisa que muito me tocou. Disse assim que tinha uma preocupação todos os dias, aquela de não ter aprendido nada a respeito do Senhor naquele dia. Já se preocupou com isso? E eu pergunto a mim mesmo, já me preocupei com isso? Passar um dia, nesses dias de comunicação fácil, de informações, a gente tem aí o mundo na palma da mão, não é? Você tem um smartphone, você tem um tablet, esses instrumentos pequenos, e você acompanha as notícias, você sabe de tudo que está acontecendo. Isso é bom, ser informado, né? A questão é, a cada dia estamos aprendendo algo a respeito do Senhor, estamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. É assim que nós vamos resistir, queridos. Quando Paulo falou sobre a armadura de Deus, ele disse que nós devemos ser revestidos de toda a armadura de Deus para permanecermos firmes, inabaláveis contra as astutas ciladas do diabo, contra as suas armadilhas. Vigilância, resistência para a glória de Deus. E por fim, ele fala dos benefícios de todas essas virtudes, de nos humilharmos perante Deus, de serenamente descansarmos na sua presença, lançando sobre ele nossa ansiedade, de sermos vigilantes e nos esforçarmos de resistirmos firmes na fé às ações do inimigo. Olha aí o verso de número 10. Ele diz, faz 4 afirmações, que Deus nos aperfeiçoará, nos firmará, nos fortalecerá e nos estabelecerá. Vamos falar sobre isso rapidamente. Vejam, esses são os imperativos da vida cristã. E vem então os benefícios. A essas pessoas que humildemente se colocam diante de Deus, crendo, o Senhor é o condutor da história. As coisas estão debaixo do controle do Senhor. Aqueles que, pela fé, lançam sobre Ele todas as inquietações, todas as ansiedades, crendo, Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de nós. Aqueles que se esforçam, se empenham, aqueles que se disciplinam, aqueles que resistem firmes com base na palavra, na verdade de Deus e pela ação poderosa do Espírito Santo. A Bíblia fala sobre esses benefícios. Primeiro benefício, isso é a conclusão, são os benefícios. Deus atua como o restaurador. Ele está dizendo aqui que Deus nos aperfeiçoará. A palavra que Pedro usa refere-se
aquela ideia de, por exemplo, soldar uma fratura. Houve uma fratura. E aí vai lá o ortopedista e trabalha para colar aquele osso. É essa a ideia aqui. A outra palavra, a mesma palavra é usada, por exemplo, lá em Marcos 1,19, quando aqueles pescadores que foram chamados pelo Senhor estavam consertando as suas redes. Essa é a ideia aqui. Significa, queridos, que o Senhor haverá de prover aquilo que está faltando em nossa vida, aquilo que está rasgado em nossa vida, aquilo que precisa ser ajustado em nossa vida, aquilo que precisa ser trabalhado em nosso caráter. Essa é a ideia. O Senhor nos restaurará, Ele nos aperfeiçoará. Enquanto o sofrimento não seja nada fácil, mas Pedro disse logo no começo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, porque uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não tendo visto, amais. Essa é a ideia. Deus pode adicionar à nossa vida detalhes preciosos, trabalhar no nosso caráter. Segundo benefício, mediante o sofrimento e mediante nossa atitude diante de Deus. Deus é aquele que sustenta os seus filhos. Como é que a gente pode se manter fiel? É o Senhor quem nos sustenta. A palavra que Pedro usa aqui tem a ideia de ser firme como granito. Essa é a ideia aqui do texto original. Firmeza, tornar alguém inabalável. Essa é a ideia. Às vezes nós nos acostumamos com uma vida cristã assim meio que medíocre, sem crescimento, sem maturidade, de quedas constantes. A gente até cita a Bíblia: o justo cai 7 vezes, mas Deus o levanta 7 vezes. E a gente se acostuma com isso, né? Tem um cântico antigo, ainda bem que nem se canta mais na igreja, né? Tropeça aqui, cai acolá, mas de novo levanta e começa a cantar. E a gente se acostuma com esse tipo de vida cristã. Mas o texto está dizendo que o Senhor, Ele trabalhará em nosso caráter de tal maneira que venha a prover aquilo que falta. Ele nos firmará, nos sustentará, para que a gente não leve uma vida cristã cambaleante. Terceiro benefício: Deus é o fundamentador da nossa vida. Se temos de enfrentar a tristeza e o sofrimento, na verdade, o Senhor está nos fundamentando, nos sustentando, nos amparando e nos guardando para o louvor da sua glória, queridos irmãos. Humildade, serenidade, vigilância e esforço, resistência cristã e esses benefícios da graça de Deus. Por isso que Pedro termina essa sessão dizendo: a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. A Ele seja a glória. Amém.